nas Sagradas Escrituras, várias vezes, nós vemos o relato de que os anjos estão louvando ao Senhor. E claro, novamente, isso não significa que os anjos têm boca, que os anjos têm pregas vocais, que os anjos têm faringe, toda essa questão que é necessário para a produção do som. Ou ainda que no mundo espiritual tem ar, porque para a transmissão, para a produção do som, um dos requisitos também é o ar. Então tem toda essa questão que é uma realidade do mundo físico, da criação física. A Bíblia nos dá essa impressão quando fala dessa atividade comum dos anjos. Isso tudo, novamente, amados irmãos, é, na verdade, uma figura de estilo. É uma forma, é utilizar-se da realidade física, da criação material, para se referir ao mundo espiritual. Utilizar-se dessas características que pertencem ao mundo físico para se referir, para explicar, para a melhor compreensão de nós que estamos neste mundo, nessa esfera física. Claro, nessas três atividades que nós há pouco mencionamos, a assistência, a atividade protetora, a vigilância sobre os crentes e a proteção aos pequeninos, não devemos cair no senso comum que muitos crentes têm, de que cada crente tem um anjo protetor, que lhe cuida, que lhe livra das situações caóticas que poderiam acontecer com ele e tudo mais, ou que estão para acontecer. A Bíblia não menciona, não dá apoio para qualquer pensamento desta natureza. Por outro lado, nós temos anjos maus. A Bíblia não fala apenas de anjos que preservaram a sua natureza, como também a Bíblia fala de anjos maus, que não preservaram a sua natureza, o propósito pelo qual foram criados. É necessário, amados irmãos, mencionar e novamente repetir com todas as letras essa questão, que a Bíblia menciona a existência de anjos maus. Porque muitas vezes tendemos a falar da criação espiritual como que excluindo, melhor dizendo, os anjos maus. Falamos apenas de Deus, da existência de Deus, da própria existência do mundo espiritual. Falamos dos anjos e de tantas outras coisas do mundo espiritual, menos de anjos maus, menos de demônios, menos do diabo. Então, amados irmãos, como cristãos, precisamos ser fiel a toda a verdade bíblica. E a Bíblia menciona claramente a existência de anjos maus, anjos que se propõem a lutar contra o reino de Deus, potestades que se levantam contra os filhos de Deus. Precisamos, amados irmãos, mencionar isso, crer nisso, que existem anjos maus. Agora, claramente, amados irmãos, que ao crermos na existência de anjos maus, precisamos crê-los e precisamos entendê-los de acordo à revelação bíblica. Porque nós temos essa tendência, por um lado, cremos como cristãos, ao nos submetermos na revelação bíblica de que de fato existem anjos maus, temos a tendência de olhar para estes anjos maus e atribuí-los características que de facto a Bíblia não menciona, como que tendo uma soberania sobre as suas atividades fora do controle de Deus, fora da soberania de Deus. A Bíblia de modo nenhum, amados irmãos, atribui independência aos anjos maus, no sentido de que eles fazem o que bem entender, não é fora do controle de Deus, fora da soberania de Deus, e que eles estão mesmo para atrapalhar os planos de Deus. Porque temos essa tendência de falar, ao cremos na existência de anjos maus, e portanto cairmos na ideia de que eles estão para atrapalhar os planos de Deus. Isso de modo nenhum é bíblico. De modo nenhum a Bíblia vai falar a respeito desses anjos maus como estão atrapalhando os planos de Deus, complicando Deus. Essa hora Deus deve estar se pegando na cabeça, ai, se eu não criasse os anjos maus e tudo mais. Às vezes falamos dos anjos maus nesses termos, atribuindo características que em nenhuma parte da Bíblia poderemos encontrar. Não. Toda a criação, toda a criatura, quer seja espiritual, quer seja física, material, estão debaixo da soberania de Deus, do controle de Deus, do governo de Deus, e todas as coisas, novamente, amados irmãos, acontecem debaixo da vontade de Deus. Toda a atividade humana, toda a atividade da criação material, da esfera física, quer seja da esfera espiritual, estão debaixo do controle de Deus. E isto incluindo os anjos maus, e isto incluindo os demônios, e isto incluindo, amados irmãos, as atividades do diabo. Agora, nós compreendemos que toda a criação foi criada boa. A partir do momento em que foram criados, eles foram criados com esta designação de anjos bons, mensageiros bons de Deus. E que houve um dado momento que eles caíram dessa designação, dessa característica, dessa natureza de anjos bons.
e, portanto, passaram a adquirir uma nova natureza de anjos maus, anjos pecaminosos, anjos rebeldes. Nós não encontramos na Bíblia de forma clara para se referir ao pecado destes anjos, e no caso particular do diabo, não é? Ao primeiro pecado. Mas tudo indica, à luz deste texto e não só, de que o primeiro pecado que terá sido cometido, que os levou a essa condição que agora se encontram, é o pecado de soberba, de querer ser igual a Deus. No caso específico o pecado de Satanás. Agora, relativamente aos outros anjos maus, fora de Satanás, alguns têm a ideia de que estes anjos, o pecado deles foi diferente de Satanás, em que eles meio que eles pecaram lá em Gênesis 6, diz que os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram bonitas, é isso o termo bonita, né? Que eram formosas, ok? Que eram formosas e se uniram, né? E dessa união veio os Nefilins, ok, obrigado, vieram Nefilins. Então muitos veem ali a decadência dos anjos maus, dos outros anjos maus. Mas isso não há respaldo, abertura nas Sagradas Escrituras e nem mesmo nesse texto para essa compreensão. Primeiro, a compreensão normal, natural do texto, e abrindo ainda parênteses, na época medieval, e não só os primeiros pais da igreja, criam muito nessa interpretação. Essa interpretação que estamos aqui agora a refutar era uma interpretação comum. Mas depois da época medieval, e principalmente os reformadores, a partir dos reformadores, não necessariamente a partir dos reformadores, mas os reformadores em geral e não só, ao fazerem uma leitura detalhada do texto, de modo geral das Sagradas Escrituras, compreendeu-se de facto que ali não há uma abertura para esta interpretação. Aliás, Cristo vai mencionar claramente que nos céus nós seremos como anjos, que não casam e não se dão em casamento. Ou seja, que anjos não têm afeição, os anjos são assexuais, conforme as Sagradas Escrituras, e em especial no texto que Cristo vai mencionar. Então, o texto específico de Gênesis 6, é isso, Gênesis 6, nos indica que, de facto, e é natural entendermos, amados irmãos, que ali é uma união entre homens. Agora, há esse debate se esses filhos de Deus se referem especificamente a que descendência. E a opinião geral é que se refere à descendência de Sete. Agora, também a Bíblia nos menciona, nos indica que estes anjos maus estão organizados. Tu tem um líder, tem um chefe. E este chefe é Satanás. Vale aqui dizer, amados irmãos, que esses termos, Satanás, diabo, não são nomes próprios, ok? Mas, a princípio são nomes comuns. Mas quando a Bíblia tem textos específicos que quando a Bíblia principalmente quando vai articularizar, é isso? Articular, melhor dizendo, ou seja, vai determinar